Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial de oração e também de reflexão sobre o Evangelho do dia, meditando a Palavra de Deus, sobretudo agora nesse tempo da Quaresma, procurando iluminar a nossa vida, o nosso dia a dia com o Santo Evangelho. Vamos iniciar saudando e pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo a ela que nos acompanhe neste nosso caminho quaresmal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Vamos agora ouvir o Evangelho desta segunda-feira da primeira semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome
e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós já refletimos várias vezes e ainda vamos fazê-lo muitas vezes. A Quaresma tem algumas atitudes essenciais para que nós a vivamos bem. A Quaresma tem, sobretudo, 3 atitudes que nós chamamos, o tripé da Quaresma: a oração, a penitência e a esmola, a caridade. E durante a Quaresma, a Igreja algum dia vai nos falar desses 3 aspectos e algum dia vai falar de um deles. Como semana passada, Jesus nos falava do jejum, muitas vezes Jesus nos fala da oração. Hoje, a liturgia, a Igreja, nos chama a atenção para esse terceiro aspecto da Quaresma, que é a prática da caridade. A oração se refere a Deus. A penitência, de alguma forma, se refere a nós para alcançarmos o perdão de nossos pecados e dominarmos a nossa natureza. E a caridade se refere ao próximo. E hoje, de modo especial, Jesus nos convida a refletir sobre a necessidade da prática da caridade. E Jesus nos fala relatando como vai ser o final de tudo, como vai ser o nosso encontro com Ele, o nosso encontro com o nosso Criador. Deus vai separar. Aqui na Terra, nós vivemos sempre misturados, como aquela parábola do joio no meio do trigo, e os servos querem arrancar o joio para separá-los do trigo, e então o pai de família fala: não, deixa, se vocês forem arrancar agora o joio, vocês vão arrancar também o trigo. No momento certo será feita a separação. Então, qual é o momento certo? É esse momento do julgamento final e também o momento quando cada um de nós termina a sua vida. Nós vamos ser separados, e vamos ser colocados ou com o trigo ou com o joio. E aí, das muitas coisas de que Jesus vai nos pedir contas, ele dá destaque para uma somente: como que nós vivemos a nossa caridade. Como que a nossa religião se traduz em obras de amor, obras de misericórdia. Sabemos que a religião não é simplesmente um conjunto de devoções, a religião não é simplesmente um culto a Deus, não. A religião, ela passa também pela devoção, pelo culto a Deus, pela liturgia, mas a religião tem que nos levar a uma vida de seguimento de Jesus Cristo, como São Tiago vai falar na sua carta, como é a religião sem mácula diante de Deus. É aquela que acolhe os órfãos e as viúvas e que nos leva a nos guardarmos da contaminação deste mundo. Então, a religião não pode ser somente um aspecto de culto ou de oração pessoal ou de devoções que nós praticamos. A religião tem que ser colocada em prática. Por trás do que Jesus fala aqui está uma grande verdade: nós todos somos membros uns dos outros. Nós todos pertencemos a Cristo. De alguma forma, podemos dizer que todos nós somos Cristo, porque fazemos parte do seu corpo. E é exatamente o que Jesus fala no juízo final. Ele vai apresentando diversas situações: a fome, a sede, a pessoa que é peregrina, estrangeira, ou seja, está fora do seu país, da sua pátria, aquele que não tem roupa para se vestir.
não tem onde morar, aquele que está doente, aquele que está preso. Jesus coloca várias situações. Só que ele fala dessas pessoas na primeira pessoa. Jesus fala: eu tive fome, eu tive sede, eu estive doente, estive sem roupa, eu estive preso, eu fui peregrino. E Jesus fala isso tudo duas vezes. Ele fala para os bons e fala para os maus. Os maus, ou melhor, os bons se surpreendem quando Jesus apresenta tudo isso e eles perguntam: Senhor, mas quando que nós fizemos isso para o Senhor? Nós fizemos para outras pessoas, mas para o Senhor, quando foi que nós fizemos? E aí Jesus explica por que ele usou a primeira pessoa. Ele diz de uma forma muito simples: o que fizestes ao menor dos irmãos, foi a mim que fizestes. A um dos menores de meus irmãos. Quem são os menores? São os que têm menos, são os que são mais pobres, são os que são mais humildes, os que são mais necessitados, não é? Aqueles que têm menos, aqueles que passam por uma necessidade maior. Os menores são os doentes, os menores são os presos. Sobretudo, talvez nos chame a atenção Jesus dizer, né, eu estive preso e me fostes visitar. Jesus se coloca no lugar do preso. Jesus está dizendo então que o preso, enquanto ele cometeu um crime, que isso é correto? Não, Jesus não está falando isso. Mas Jesus está nos dizendo que uma coisa é o erro que a pessoa cometeu, outra coisa é a pessoa. Se ele cometeu, né, o preso, ele cometeu um erro, ele precisa passar por esse período, né, em que ele vai ficar recluso, em que ele vai estar preso, né? Se ele cometeu um crime, então isso é justo. Mas mesmo ele estando preso porque ele cometeu um erro, ele não deixa de ser um ser humano. Ele não deixa de ser um filho de Deus. Isso é tão difícil de nós entendermos na prática, quando Jesus fala, não é? Eu estive preso e me visitastes. Outras situações a gente tem mais facilidade para identificar Jesus no pobre, no doente, no estrangeiro, mas no preso, no criminoso, não é? No assassino, porque aí nós temos que distinguir a pessoa do seu erro. E depois, essa mesma surpresa acontece também com os maus. Quem são os maus aqui? São aqueles que tiveram um coração indiferente ao sofrimento dos irmãos. Aqueles que simplesmente ouviam falar dessas coisas como notícias. É um grande perigo para nós, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente falar do sofrimento do próximo como se fosse uma notícia. Ah, a chuva fez desabar lá um barranco e morreram tantas pessoas. Nossa, morreram tantas pessoas. Vou colocar isso aqui na internet, vou divulgar essa notícia. E muitas vezes podemos correr o perigo de fazer isso de uma forma tão fria, não é? Como aquela pessoa que passa perto de um acidente e começa a filmar, a tirar foto, sem sequer saber se ela pode fazer alguma coisa, chamar o socorro, né? Claro, não vai chegar querendo prestar socorro se a gente não sabe, não é? Mas não ter esse olhar indiferente, esse olhar frio, às vezes até esse olhar curioso. E também, né, quem tem um coração indiferente é aquele também que se serve da pobreza do outro para se promover, para se engrandecer, não é? A pessoa que ajuda, como Jesus fala em outra parte do Evangelho, ajuda, mas tocando a trombeta para que todos vejam, não é? Que fazem só para serem vistos. Esse também não tem um coração que ama o seu irmão. Jesus fala então que esses, que ele chama de maus, vão também se surpreender quando Jesus disser para eles: eu tive fome, eu tive sede, eu fiquei nu, eu fui preso, eu fui estrangeiro, doente, e vocês não me socorreram em nenhum desses momentos. E aí os maus vão ficar mais surpresos, porque talvez eles pensassem assim: não, Jesus, se o Senhor tivesse me pedido, eu teria ajudado o Senhor, mas quando foi que o Senhor
se apresentou assim a mim? E aí é a mesma resposta. A única coisa que muda é que agora tem um não. Todas as vezes que não fizestes isso a um dos meus menores irmãos, foi a mim que não o fizestes. É algo para nós refletirmos muito, meu caro irmão, minha cara irmã, sobretudo agora no tempo da Quaresma, tempo de praticarmos mais ainda a caridade. Esse ano, de uma forma muito concreta aqui no Brasil, a Igreja nos convida a vivermos através da campanha da fraternidade um cuidado especial com aqueles que passam fome, aqueles que passam necessidade. Muitas pessoas logo começam a querer rejeitar esse tema e dando muitas interpretações como se fosse algo político. Não, não é político. É algo que está no Evangelho. É o Evangelho de hoje. Nós temos que ter essa preocupação, sim. Não é? Nós não podemos resolver, nós, não é, na nossa limitação, não podemos resolver sozinhos a fome, o problema da fome no mundo, nem sequer num raio maior perto de nós. Mas talvez nós possamos remediar um pouco o sofrimento do nosso próximo. Talvez você não vai mudar a vida da pessoa, mas você pode talvez a alguém dar a ela a alegria de um dia poder fazer bem uma refeição. Então que Deus inspire no seu coração o que você pode fazer nesse período da Quaresma de uma forma concreta para viver esse evangelho. Claro, você pode também, como Jesus fala aqui, visitar o enfermo, não é? Ajudar alguém que precisa de cuidados especiais, mas como o tema da campanha da fraternidade é a fome, vamos pensar um pouquinho mais nesse sentido. O que nós podemos fazer? Estamos fazendo aqui na paróquia, e se você é aqui de Santa Anésia, fica aí o convite, cada semana nas missas dominicais estamos recolhendo algum tipo de alimento. Semana passada foi o arroz, essa semana será o feijão, para que nós depois possamos passar para aqueles que precisam mais, aqueles que têm menos do que nós. Mas talvez o que você possa fazer na sua vida concreta, na sua comunidade, no seu bairro. Talvez você conheça uma família mais carente. Que tal você levar alguma coisa para ela, uma cesta básica, ou quem sabe você preparar um dia um prato, uma refeição e levar a essa família, levar lá um pouco de pão, né? Alguma coisa. Ou uma pessoa que você sabe que talvez fique mais na rua, que tem mais dificuldade, e você ajudar concretamente. Tive fome e me deste de comer. Aproveitemos bem esse período para que nós possamos viver de uma forma completa aquilo que a nossa santa religião nos convida. Amar a Deus, dar a Deus o culto devido, ter uma vida de oração, mas também amar o nosso próximo e fazer por nosso próximo aquilo que estiver ao nosso alcance, com uma convicção profunda de que nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Amém. Vamos agora à bênção para nós encerrarmos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, fiquem todos com Deus.